Gente, eu acho que eu estou me divertindo aqui, sinceramente. Cada um com uma fala, cada um com uma maneira. Muito. Eu poderia até passar batido e não falar mais nada sobre nenhum desses temas, mas eu falei assim, bom, esses caras vão estar na Bíblia do Limoeiro, na qual eu tenho o privilégio de ser pastor, acho que eu vou falar também. Tá bom? Só por isso. Rapidamente, não vou tomar muito tempo, porque nós vamos ter 40 minutos aqui de debate, 45, aí eles vão sentar todos aqui à frente, já quero prontamente também agradecer a todos vocês. Eu vou mostrar essa tensão que o Edivaldo colocou entre princípios batistas e confissão doutrinária. Esse é um problema. No primeiro momento, nós sabemos o seguinte, que os protestantes, o protestantismo histórico, ele precisa elaborar confissões, ele precisa elaborar declarações doutrinárias. E declaração doutrinária para definir quem está certo ou quem está errado, quem está dentro e quem está fora. Por isso, declaração doutrinária, ela sempre vai dividir, ela sempre vai separar nesse primeiro momento. E aí vem os batistas, porque como eles não podem criar um magistério, eles criam, então, confissões ou declarações de fé. Só que tem um problema. O problema é que os batistas se dizem herdeiros da reforma. E um dos motes da reforma foi aquilo que o Edivaldo bem colocou, que está aí o primeiro princípio, que é a Bíblia como regra de fé e prática ou conduta, dependendo de como se lê. Eu citaria, então, o Lutero. Tudo que nós sabemos de Deus e da relação homem-Deus nos é dito pelo próprio Deus na Escritura. Então, isso foi um grande problema para a reforma e nós fomos herdeiros disso. Mas aí o que foi feito? Mais ainda, a Bíblia precisa passar pelo crivo da instituição religiosa. E aí o indivíduo pode ler a Escritura, mas a sua interpretação não pode contrariar a confissão do grupo denominacional. Viu a tensão? A tensão está aqui. E esse é um dos grandes problemas nossos. Ou seja, tem livre exame, pode ler, mas interpretar o que leu não pode. Esse é um ponto. Eu sei que as declarações elas servem para uma série de coisas. Por exemplo, ela serve para permitir o confronto político doutrinário com outros grupos. Ela serve também para colocar o grupo dentro de um legado histórico teológico. Então, eu até anotei frases aqui dos meus colegas que eu vou ler oportunamente. Então, ela serve para uma série de coisas. Agora, por que os batistas não têm credos, mas sim declarações doutrinárias? Abre aspas para o Walter Schumann aqui, que o Edivaldo já citou. Ele vai o seguinte, historicamente, os batistas sempre resistiram a todo qualquer credo. E fizeram isso por duas razões muito claras. Primeiro, porque nenhuma declaração doutrinária pode sumarizar adequadamente o mandato bíblico para a prática e a fé. É melhor, portanto, ficar somente com a Bíblia. Segundo, porque os batistas temem o uso de credos por causa da aparente tendência de transformar o credo em norma e então forçar a submissão a ele. Não temos credo por causa disso, mas aí nós fizemos isso com a confissão doutrinária. Fizemos isso com confissões, fizemos isso com declarações. O ponto aqui é o seguinte, ao longo dos anos, os batistas foram substituindo alguns distintivos que são fruto da sua história honrada, também dolorida, de uma tal ortodoxia. Um batista que escreve um livro sobre ortodoxia já tem um problema no próprio título. Porque não tem ortodoxia. Esse é o ponto, não tem ortodoxia. E aí nós temos uma outra questão. Quando ele substitui as declarações doutrinárias e coloca elas como equivalentes, em alguns casos, às Escrituras, ele está colocando, ainda que equivalente, em alguns casos, coloca um pouquinho acima da própria Escritura. Então, ainda que afirme que a Escritura é a única regra de fé e prática, não é verdade. Por quê? Porque trata de uma tensão entre os princípios batistas e a declaração doutrinária. Eu vou elencar duas aqui. Quando os batistas aderem à declaração doutrinária e as trata como normativas, estão também ignorando, tirando, ferindo, suprimindo os princípios batistas. Mais caros aos batistas. Aí eu vou apenas pegar dois, que o Edivaldo citou todos eles aqui. 2. Bíblia como regra de fé e prática e livre exame das mesmas. E a outra, autonomia da igreja local. 3, melhor dizendo. E a liberdade de consciência do indivíduo. Esses 3 aqui são os mais caros e os mais complicados, o que mais tem tensão no nosso meio. Primeira tensão que eu vou colocar, são 2 apenas, é que declaração doutrinária versus Bíblia e livre exame. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ela se tornou um documento autoritativo, definidor,
de condutas e até mesmo cerceador de algumas liberdades. Ainda mais quando ela entende que a Bíblia, como regra de fé e prática, está no seu preâmbulo. Tá bom? No preâmbulo, então, da Convenção, da Declaração da CBB, está assim, ó. Para os batistas, as Escrituras Sagradas, em particular o Novo Testamento, constituem a única regra de fé e conduta. Mas, de quando em quando, as circunstâncias exigem que sejam feitas declarações doutrinárias que esclareçam os espíritos, dissipem dúvidas e reafirmem posições. Isso está logo no início. Então, ainda que haja um contexto histórico da Declaração Doutrinária de 1986, que nós conhecemos, uma vez que toda e qualquer confissão ou declaração está dentro de um problema, e é isso que eles estavam tratando, vimos de uma cisão por conta da renovação carismática e tudo mais, quando se coloca no lugar de reafirmar posições, nós já temos um problema. Isso significa o quê? Que ela, CBB, com a sua declaração, tem a prerrogativa de afirmar o que pode e o que não pode em termos de doutrina e conduta para as igrejas batistas. É isso que significa. No Estatuto da CBB, há uma ratificação contra a declaração doutrinária, que jamais, na minha opinião, jamais poderia ser redigida no Estatuto, jamais, levando em conta os princípios batistas. O que diz o Estatuto, no artigo 2? Para serem filiadas na Convenção, as igrejas deverão satisfazer os seguintes pré-requisitos. Primeiro, declarar formalmente que aceitam as Sagradas Escrituras, olha só, como regra de fé e prática, reconhecem com fiel a declaração doutrinária da CBB. Ou seja, o Estatuto da CBB está colocando na mesma paridade a Bíblia e a declaração. Na mesma. O Estatuto faz isso. Está colocando no mesmo lugar a Bíblia e a declaração. Em outras palavras, a declaração doutrinária se coloca como a única capaz de interpretar fielmente as Escrituras. E as igrejas filiadas perdem, por tabela, sua autonomia e a individualidade da liberdade do indivíduo. Por tabela. Isso está no Estatuto. Mais ainda, quando a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Serginho, meu amigo, vai redigir seu Estatuto, em vez de fazer uma diferença, né, ela vai reafirmar no Estatuto da CBB, no seu artigo 3. A seção é constituída de pastores batistas, nela filiados, membros de igrejas filiadas à Convenção Batista do Estado de São Paulo, aqui chamada CBESP, que aceitam os princípios, doutrinas e práticas adotados pela Convenção Batista Brasileira, que chamada de CBB, e aceitam como fiel interpretação das Escrituras Sagradas e Declaração Doutrinária da CBB. Isso também não poderia, porque a Ordem dos Pastores não tem nenhuma interferência doutrinária, teológica entre os pastores. Vendo? É uma tensão. Eu sei que o debate vai ser bom, não tem problema não. Falei assim, esses caras vão falar, depois vamos pegar eu aí, né? Há quem entenda, então, que a CBB e sua declaração têm a prerrogativa por definir o que é certo e errado nas igrejas filiadas e deve, então, seguir a sua orientação. Por exemplo, Jerry Stanley Key, um professor, ele vai dizer o seguinte, a convenção não apenas tem o direito, mas a responsabilidade de dar a orientação a respeito dessa e de outras doutrinas básicas e fundamentais às entidades que cooperam com ela e, por extensão, às igrejas a ela filiadas. Jerry Stanley Key, quando ele comenta a declaração doutrinária. Mas aí tem um gigante do lado dele, John Lardas, que vai afirmar o contrário. Batista. Deu aula no mesmo seminário que o Jerry Stanley Key, Seminário do Sul. Ele vai dizer o seguinte, em caso de diferença, olha só, irmãos, isso é batista, hein? Glória a Deus. Em caso de diferença de interpretação bíblica, cada igreja batista tem que ler e interpretar a Bíblia para si mesma. De acordo com este princípio, cada igreja define sua própria maneira de proceder em questões duvidosas. Viram? É um batista, do mesmo naipe do Stanley Key. O que tem aqui, então? O primeiro tem como pressuposto de que a declaração é, por si, normativa, quando instrumentalizada pela CBB. O segundo tem no seu horizonte os princípios batistas e não há como negá-los, mesmo quando igrejas locais estão diante de problemas doutrinários. Uma segunda tensão. Convenção Batista Brasileira versus igreja local. Nos últimos anos, devido aos desafios eclesiológicos, teológicos, a CBB tem recorrido à declaração doutrinária como mecanismo de interferência na igreja local. De maneira sistemática, a CBB tem se envolvido em disputas doutrinárias e teológicas que não tem competência para fazer. Munida com a declaração doutrinária, sustenta
né, sentencia, melhor dizendo, igrejas a partir de um purismo doutrinário que ela julga ter. É preciso, então, ressaltar que nem sempre foi assim. Olha só, nos últimos 15 anos, as sucessivas lideranças da CBB vêm agindo dessa forma, desfigurando o modo de ser batista. E é uma crítica mesmo, ainda bem que está sendo gravada. A CBB tem na sua história e trajetória figuras que procuraram sempre evidenciar os princípios batistas. É recente essa interferência política na igreja local e constante tentativa de arrogar para si a prerrogativa de instância superior dos batistas. E já vou dar 2 exemplos. Isso ficou muito evidente quando a atual diretoria da CBB, juntamente com o Conselho Geral, elegeu um chanceler para atuar nas convenções estaduais, um cargo e função inexistente na administração. Mesmo o Estatuto da CBB, no seu artigo 17, dizendo que isso não poderia ser feito, que a diretoria administrativa e o Conselho Geral só podem eleger um diretor executivo e não criar um cargo ou função sem anuência do plenário da CBB em assembleia anual. É legítima essa postura? Não. A recente disputa entre a CBB e uma igreja batista foi redigida em um documento oficial, encaminhado ao Poder Judiciário. O documento oficial abre assim, ó: a Convenção Batista Brasileira é o órgão máximo da denominação dos batistas no Brasil. No Brasil. E continua. É ela quem define o padrão doutrinário e unifica o esforço cooperativo dos batistas no Brasil. É ela, a CBB. Está um documento oficial encaminhado ao Poder Judiciário. Percebem a gravidade da afirmação? Ou seja, a CBB define o padrão doutrinário. Quem deu essa prerrogativa para a CBB? A entidade CBB era para-eclesiástica. E mesmo assim entende que detém um poder sobre a questão da declaração doutrinária. Aí, tive aula com ele, e ele sempre que tinha oportunidade, ele falava. Isaltino Gomes Coelho Filho dizia o seguinte: a declaração doutrinária da CBB não é normativa, mas indicativa do que a maioria dos batistas creem. Parece que muitos esqueceram disso. Por conta dessa tensão, que um juiz de primeira instância decidiu por afastar o pastor da igreja, por entender que a CBB funcionava como uma espécie de instância máxima dos batistas em termos de padronização, ou seja, a CBB estava acima da igreja local. Então, a igreja local perde a sua autonomia, garantida por um dos princípios batistas, e quem assume é uma instituição para-eclesiástica que não tem legitimidade neotestamentária para ser ou agir como igreja. Interessante que a mesma declaração doutrinária, que é acionada para suprimir liberdades e afrontar consciências, ela vai assegurar também que a igreja local é quem tem essa incumbência bíblica, qual seja, legitimidade bíblica de decidir suas questões. Olha o artigo 8. Igreja na declaração doutrinária da CBB. Está assim, ó: as igrejas neotestamentárias são autônomas, têm governo democrático, praticam a disciplina e se regem todas as questões espirituais e doutrinárias exclusivamente pela palavra de Deus, sob orientação do Espírito Santo. Então, no mesmo texto, ela se contradiz, porque ela está dizendo que a igreja tem autonomia para ler a Bíblia e ela está sob orientação do Espírito Santo. Se ela tem isso, por que ela precisa de uma declaração doutrinária que significa que ela é fiel na sua interpretação? Em termos, uma tensão e também um conflito aqui. Seria ingênuo, né, essa questão? Acredito que não. Ou seria uma questão idealista, né, da doutrina do Espírito Santo? Também acredito que não. Para encerrar, irmãos, nós estamos diante de alguns desafios. Nós temos os seguintes desafios. Por um lado, estamos observando uma instituição criada pelos batistas em 1907 para ser uma catalisadora de esforços, arrogando para si prerrogativas que não tem. Por outro lado, estamos cada vez mais cientes de que as igrejas batistas sofrem com a ausência de uma boa teologia bíblica e pastores e mestres qualificados para ensinar teologicamente o rebanho. Então, nós temos esses 2 pontos. Portanto, quando os colegas vêm aqui e dizem assim, não há autonomia da doutrina entre as igrejas batistas, tanto o estatuto como a declaração negam isso. Se contradizem. Quando o colega diz, a denominação precisa continuar existindo para manter a doutrina, também o estatuto e a declaração negam isso. Não é não, Alito? Sabia que você ia pegar. Ela nega isso. Mais ainda,
Agrega-se a isso um movimento de cunho fundamentalista organizado que tem procurado colocar as confissões como credos para os batistas para fazer mais ainda a separação e distinção dos fiéis. Quando o pastor se levanta no concílio e diz: você é partidário da declaração de 1689? Viu? Esse é o movimento que a gente estamos enfrentando. Por quê? Porque se entende que os batistas precisam ter uma uniformidade doutrinária e faz um lobby junto à Convenção Batista Brasileira para isso. Ficou claro isso quando a CBB tentou revisar a Declaração Doutrinária de 1986 e arrumou uma confusão com todo mundo. Isso ficou evidente. Mas ainda, para ficar ainda mais tenso tudo isso, há uma tentativa de calvinizar os batistas. Não há problema nenhum os batistas serem calvinistas e outros não. A partir de sua origem inglesa, reivindicando a Confissão de Fé de 1689. Dizem que seja a mais legítima de todas, portanto, a que deveria ser seguida como um retorno às origens, entre aspas. Numa era conhecida como pós-denominacional que nós vivemos, os batistas conseguirão se manter dentro dos seus princípios ou serão tragados por um institucionalismo encampado pela CBB, tornando-se em algo que Langston tanto temia que a CBB se transformasse um dia, o que seja, uma igreja, uma super-igreja ou espécie de igreja-mãe. É isso. Valeu, terminei no meu prazo, só para colocar lenha na fogueira.